Muito boa noite, meu lindão, minhas lindonas de Jesus. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas no vídeo aí do irmão Augusto. Quero, agradecer a todos vocês que mandaram mensagem para mim, ficaram com raivas, porque eu não respondi, não pude responder. Por quê? Eu fiquei uma semana sem celular, mas agora, graças ao Criador, e aos técnicos aí, consertaram o celular. Estamos aí, de volta na mídia para louvor e para glórias do nosso Criador. Tá bom, meu lindão? Tá bom, minha lindona? E esse vídeo tem como, título O Sinal. As pessoas, gostam de querer ver os sinais das coisas acontecendo, Estamos vivendo em tempos angustiosos, tempos aí, mentirosos, Tempos aí a qual o sistema religioso, com o sistema político, tem mentido muito à sociedade global, tá? Sociedade global. Então, tem muita mentira e não falaram para vocês a verdade. Por exemplo, um sinal a qual todo mundo aguarda, esse sinal as pessoas ficam esperando algo que já aconteceu, esperando um sinal que esse sinal já foi dado. Está esperando o que já aconteceu, como, por exemplo, a volta de Jesus. A volta de Jesus já aconteceu, a volta de Jesus já foi um marco para a sociedade humana. Mas o sistema religioso, junto com o sistema político, não deixaram vocês descobrirem isso. Então vamos lá. O sinal, você quer saber um sinal que Jesus já veio? Um dos sinais está escrito aqui, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo nos diz assim, ó. Mas vindo a plenitude, ou seja, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, ou seja, para tirar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo escreveu isso, vindo a plenitude, vindo o que é completo. A plenitude dos tempos, completando os tempos, porque até Moisés já tinha falado. Moisés disse para aquele povo, ó, sairá do meio de vocês um profeta semelhante a mim. E o que ele falar, quem ouvir vai viver, quem não ouvir vai morrer. E Moisés estava falando de Jesus. E aqui Paulo só confirma o sinal para a humanidade. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, o menino Jesus que nasceu, Nascido sob a lei, nasceu sob a lei de Moisés, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Remir para tirar, para comprar, para trazer para si aqueles que estavam embaixo da lei, que era aquela própria lei que Deus tinha dado a Moisés, que escravizava o povo, que se tornava pecado, que é pecado, era transgressão da lei. Por isso Jesus tirou aquela lei, tirou os pecados, tirou a transgressão da lei. E essa lei de Moisés era para o povo de Israel, para o povo hebreu, o povo judeu. Não é para os brasileiros, alemães, italianos, americanos, não. Foi para o povo de Israel. E lá, aquele sinal aconteceu. Aí você vê,
Eu estou falando isso porque eu vi um ministrador, aí, um grande pregador do sistema religioso falando o último sinal que falta. Aí ele leu Mateus 24, né, para a volta de Jesus. Ele leu Mateus 24:14, que é o que nós vamos ler. Eu li aqui Gálatas 4:4. Esse é o sinal que o tempo já se completou. Isso aqui tem quase 2000 anos. Se completa ali no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, os tempos se completou. E quando Jesus voltou, o juízo veio para o povo de Israel. Quando Jesus voltou, que ele voltou, né? Daniel é avisado milhares de anos antes, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, pelo anjo Gabriel, que Jesus voltaria, Jesus nasceria, o Messias nasceria, cuidaria do povo, e depois o próprio Jesus tiraria, né? Traria justiça eterna. Nas 70 semanas de Daniel, que se cumpriu o juízo de Deus, o Apocalipse se cumpriu lá nas 70 semanas de Daniel. E Daniel fala isso no capítulo 9, do versículo 20 em diante ali, você procurar lá, você vai entender. Mas aí o grande pregador leu isso aqui ontem. Olha só como enganam vocês muito fácil. Você é enganado muito fácil, meu irmão. É porque você tem preguiça. O teu cérebro tem preguiça, meu irmão e minha irmã, de ler. Porque se você lesse a Bíblia, eu acredito que você entenderia, né? Pedisse discernimento ao Senhor Espírito Santo da verdade, que é Jesus, você entenderia. Quer ver, ó? Mateus 24. Tá muito fácil de entender. Versículo 14. Eu vou ler o versículo 15 também. Aí ele falou, falta o último sinal para se cumprir para Jesus voltar. Olha só a armadilha que ele usa. Ele usa o futurismo para continuar tirando dinheiro de vocês. Continuar ficando riquíssimo. Porque olha só o que ele usou. Mateus 24, versículo 14. E 15, eu vou ler o 15 que vai acabar com a mentirada desse último sinal. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aí ele disse, não, o evangelho tem que ser pregado a todo mundo para vir o fim, Jesus voltar. Só que no versículo 15 já diz o tempo do fim, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, entenda. Tão simples isso. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Eu vi um pregador falando isso ontem. Ontem foi o quê? 24 de novembro de 2021. Mas quando isso foi escrito aqui, tem quase 2000 anos. E veio alguém depois desses 12 discípulos, o terceiro discípulo, o discípulo que nos revelou a aliança, a nova aliança com o sangue de Jesus. E ele confirma que ele pregou o evangelho a toda a gente. O evangelho já foi pregado, meu irmão. E quem pregou foi Paulo. Vamos ver? Está escrito aqui, ó. Você cai na enganação porque você quer. Ainda diz assim, ó. O 15, versículo 15, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Daniel, nas 70 semanas dele, ele falou lá da abominação, da desolação. E lá em Lucas, relata, Lucas capítulo 20... acho que é 21 do versículo 20, tanto fala lá da desolação, quando Jerusalém ficar sitiada, ou seja, pelos exércitos romanos. O que é isso? É um cerco. E foi isso que aconteceu nos anos 70 depois de Jesus. O general Tito, usando suas tropas romanas, cercou Jerusalém, porque os judeus
se revoltaram contra os romanos e houve um grande massacre. O general Tito massacrou muita gente, destruiu Jerusalém, ó, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, lugar santo não é a catedral, não é o templo de Salomão, não é nada disso. O lugar santo era Jerusalém. E era lá que estava sitiada pelos exércitos romanos. E foi lá que foi a destruição. E destruíram o templo também. Destruíram o lugar santo também, o templo. Onde os sacerdotes, os profetas, né, julgava o povo de Israel. Foi destruído lá também, no ano 70. Então, para esse pregador mentiroso, que disse que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Veja o que está escrito aqui em Colossenses. A não ser que a Bíblia seja mentirosa, né? Colossenses capítulo 1, versículo 23. Aqui, ó. Olha o que fala o revelador da nova aliança feita com o sangue de Jesus. Se na verdade permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, meu irmão, Paulo já pregou esse evangelho, tanto é que nós usamos a Bíblia, né, as cartas de Paulo, para ministrar para as outras pessoas, para que os escolhidos, né, quem é escolhido, né, de repente você pergunta, então para que eu vou pregar o evangelho se tudo já aconteceu? Você vai pregar para quê? Quem foi escolhido, chamado antes da fundação do mundo, tem muita gente que ainda está morto, não ressuscitou ainda para a graça. Por que não ressuscitou? Porque está com a mente cauterizada. Foram, né, o sistema religioso, junto com o sistema político, mentiu, contou histórias da carochinha, mentiras, e cauterizou a mente das pessoas. Então, quem conhece a graça, que não é para qualquer um, são poucos, né? O que eu estou ministrando aqui agora, né? Você vê, o cara estava na televisão ontem falando que o último sinal é a pregação do evangelho. Eu digo para você que esse último sinal já aconteceu há quase 2000 anos e que o evangelho já foi pregado, segundo o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Você mesmo que vai assistir esse vídeo, que está assistindo, você vai me chamar de louco, porque a primeira coisa que vem na mente humana é o julgamento. E quando você julga, você não é humilde o suficiente para receber a verdade. Se você for humilde para me julgar, você pode julgar o que eu estou ministrando, Augusto, você for humilde, julgar e ler as passagens que eu estou te falando, o Senhor Espírito Santo da verdade vai revelar a graça dele para você. Porque o que nós vemos aí é uma bagunça danada no sistema religioso, né? As igrejas desengringolando, em confusões, só fazendo aquilo que a gente vê que é notório, que é desagradável ao Criador. É ou não é? Ou a sua instituição, né? A placa que você congrega tá certinha. Ou está bagunçadinha, né? Porque a maioria está bagunçada. Essa é a realidade. Por que está bagunçada? Porque estão mentindo. Estão falando que não conhecem. Estão fazendo com que as pessoas esperem Jesus ainda, sendo que Jesus já voltou faz tempo. E o evangelho já foi pregado. Ah, mas tem muita gente que não conhece. Quem é que está no controle? Não é Deus? É Deus que está no controle, meu irmão. Eu sempre parei para raciocinar e falar, poxa, por que eu estou no evangelho? Eu não conhecia na minha família ninguém cristão. Da família, o primeiro
a vir, né, a mente ser aberta para o reino de Deus e do seu Cristo, fui eu, da minha família, do meu DNA. É claro que eu tenho vizinhos, né, como a família da Dona Mariinha, que sempre orou por nós, né? Eu acredito até que as orações da Dona Mariinha que me trouxe para a luz, né? Mãe do Paulinho, mãe do Márcio, mãe da Fia, mãe da Lena, né? Mãe da Guida, né? O vó do lado, Ricardo, Rodrigo, né? O Rafael, ixi, da Camila. Uma benção. Então, Deus é que está no controle. E a mente de cada um, ao seu tempo, né, é aberta, na graça é revelado a graça do Senhor. E eu espero profundamente que você seja humilde o bastante para ler as Escrituras sem falar abobrinha. O ser humano, né, principalmente os evangélicos, né, os cristãos evangélicos, eles são igual papagaios. Eles falam que eles ouvem, mas eles nunca leram a Bíblia e saem falando, não, é assim, assado. Eu estou aqui, ó, provando que o que está em Mateus 24, lá Jesus falou, tá? Era Jesus que estava falando, que esse evangelho do reino será em todas as, né, todos os povos, então virá o fim, era Jesus falando. E o evangelho do reino foi pregado através de Paulo. Jesus ainda falou, quando virdes a abominação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, é só você ler lá Lucas, lá você vai ver Jesus repetindo, falando dos exércitos, né, sitiando Jerusalém. Meu irmão, tá tudo aí relatado. Tá bom, meu lindo? Tá bom, minha linda de Jesus? Então é isso, o sinal é esse, já aconteceu. Ah, irmão, então o que eu estou aguardando? Meu irmão, você está aguardando a vitória, para quem tem fé, né? Para quem tem fé verdadeiramente em Jesus, porque Deus é espírito, Deus não é homem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele é real. E ele já fez, ele já libertou a humanidade através do sacrifício de Jesus. Agora é você viver a vitória. Ah, os homens estão aí, eles estão procurando de todos os meios mesmo fechar o caminho de quem é espiritual. Mas eles não podem, porque quem está no controle de tudo isso do universo é o Pai dos Espíritos, que é o Criador da vida, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que eles inventem esse monte de mentirada, fecha o caminho daqui, fecha o caminho de lá, a porta sempre vai estar aberta. Porque não foi aberta com qualquer coisa, não. A porta foi aberta com o sangue do Mestre. Foi aberta com o martírio que o Mestre sofreu lá. Então, meu irmão, a porta da vitória sempre vai estar, sempre estará aberta para quem quiser e quem acreditar, né? Acreditar no Pai dos Espíritos, não nos homens. Os homens, ó, principalmente esses líderes religiosos aí, ó, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, achando que estão no caminho certo. E muita gente cai, né? Cai porque não tem coragem, porque fica com medo de histórias da carochinha, com medo de histórias, né? Com medo de um inimigo que nem existe, que o homem inventou um inimigo aí para prender a mente das pessoas. As pessoas se borram quando fala desse inimigo que nem existe. O único que existe é o seu amigo, que é o Senhor Espírito Santo da verdade, que lhe deu a vida e lhe deu a vitória. E depois da cruz de Jesus, a vitória foi na cruz. Depois da cruz, quem está nascendo agora é só vitórias para louvor e para glórias dele, o Senhor Espírito Santo da verdade. Tá bom, meu lindão? Tá bom, minha lindona? Fiquem na paz. Um ótimo, né? Hoje é sexta. Um ótimo final de sexta aí para vocês. E um final de semana abençoados aí, que já foi abençoado antes da fundação desse mundo, para todos nós. É só bênção e aleluias e glórias a Ele.
Tá bom, meu lindão? Tá bom, minha lindona de Jesus? Fiquem na paz.